Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa quarta-feira e como é maravilhoso estar aqui para ministrar esse programa. Então, seja muito bem-vindo você que está aí conectado à Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Eu sou o pastor Adriano e esse programa é o Manhã com Cristo e nós estaremos juntos durante 1 hora de programação. Então, você que está aí conectado à Rádio Proclamai, eu te convido para você enviar esse link para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da nossa rádio, tá bom? Então, já deixando alguns recadinhos para você aí. Se você quiser falar conosco, você pode falar por meio do deixar recado do site da Rádio Proclamai ou pelo pedir música também do site da Rádio Proclamai. Em outro canal de comunicação é o nosso Instagram, que você pode fazer o seu pedido de música, deixar o seu recado ou o seu pedido de louvor por meio do @proclamairadio lá no Instagram, tá bom? Então você que está aí, vamos juntos nesse Manhã com Cristo, aqui, para a glória do Senhor. Vamos iniciar orando esse programa do dia de hoje. Papai de amor, nós te amamos e agradecemos ao Senhor por quem o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Papai de amor, pela graça e pela misericórdia que o Senhor estendeu sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque se não fosse por elas, nós não conseguiríamos dar um passo à frente. Primeiro, porque a sua misericórdia renova a nossa vida todos os dias. E a graça faz com que nós possamos andar e caminhar contigo sem levar o peso do pecado, do que já cometemos até o dia de hoje. Graças ao nosso querido Jesus. Também, Papai de amor, agradecemos ao Senhor pelo teu Espírito que o Senhor deixou disponível para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, Papai de amor, muito obrigado. Que ele habite e transborde cada vez mais dentro de nós, trazendo-nos as direções que o Senhor deseja para a nossa vida no dia de hoje. Também agradecemos pela tua palavra, ela que é a bússola para as nossas vidas, que nos dá instrução, que nos dirige, ela que revela a tua vontade. Muito obrigado, Pai. Então, desde já, nós te agradecemos por esse dia. Eu, aqui, agradeço pelas famílias que estão conectadas, pelas famílias que irão ouvir, escutar esse programa no dia de hoje. Para a glória do Senhor, Pai. No nome precioso e poderoso de Jesus. Então, povo santo, é isso. Nós estamos dando início ao programa Manhã com Cristo, aqui na Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. E dando continuidade ao nosso programa aqui na Rádio Proclamai, nós temos o devocional que acontece toda terça-feira e é publicado nos canais, nas redes sociais da comunidade Proclamai. Então você que não curtiu ainda, você vê aí, procura no YouTube ou no Instagram Comunidade Proclamai e você vai ter acesso a esses devocionais que são postados todas as terças-feiras, tá? Então o título para esse devocional dessa semana, que foi escrito pela pastora Elis, vem dizendo: "Não terceirize o cuidado do seu coração". E aí na legenda, que a gente não pode deixar de ver o que é que está escrito na legenda do que Deus trouxe, tu vê dizendo assim: a passagem bíblica em Provérbios 4:23 nos aconselha a guardar o nosso coração. E essa ação de autocuidado não só traz benefício para a alma, mas, sobretudo, para aqueles que desejam uma vida que anseia se mover em sabedoria. Porém, o texto deixa bem claro que essa responsabilidade é exclusivamente nossa. Ou seja, não convém a nós realizar, ou seja, só convém a nós realizarmos. Você e eu decidimos o que desce ou não para o nosso coração. Essa prática não só resguarda, mas, sobretudo, nos ensina a lidar com nós mesmos, dando respostas assertivas diante das situações que insistem em nos parar, como também nos oportuniza a frutificar em domínio próprio. Em Gálatas 5:22, como está escrito em Gálatas 5:22. Então, nesse tempo, possamos usufruir
da sabedoria, deixando o Espírito Santo exercer a sua poderosa função como filtro espiritual. Assim aprenderemos a lidar com nós mesmos, discernindo e fazendo das situações adversas trampolim de avanço, não retrocedendo. Deus nos abençoe nesse dia. Então, mais um devocional aí para a glória do Senhor, um devocional tremendo, tá bom? Eu queria dar continuidade também aqui para que nós pudéssemos já ler também o que está escrito no o Salmo de número 4. Eu tenho colocado o Salmo aí entre um e outro, né? Então a gente vai ver o que está no Salmo de número 4. E vem dizendo assim: Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudastes. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás da falsidade? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos, nos quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como exige o Senhor e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção ao Senhor Deus, e olha para nós com bondade, mas a felicidade que pões no meu coração é maior do que a daquelas que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Glória a Ele, glória a Ele, porque é um salmo tremendo, tá bom? Então, povo santo, só para deixar também aqui alguns recadinhos, para a gente ir para um outro momento. Na Rádio Proclamar, nós temos os nossos momentos de leitura também, que você, se você acompanha as notícias, você pode acessar o site da Rádio Proclamar e curtir as notícias que lá acontecem. Tem diversas notícias lá no site da rádio. Quando você acessa www.radioproclamai.com.br, para você que vai ver essa ministração, esse programa no YouTube, você tem acesso às notícias gospel, né, notícias cristãs que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo, tá bom? Então, lá você pode compartilhar, curtir e compartilhar diversas notícias. Nessa semana, por exemplo, tem uma notícia assim dizendo assim, ó: Secretário de Defesa dos Estados Unidos anuncia culto mensal no Pentágono. Então, dentro de uma organização, nós termos um culto mensal é muito favorável, não é verdade? Ator Felipe Simas prega em igreja no Rio. Jesus nos deu acesso ao Pai. Então, povo santo, entre lá nas notícias, veja o que é que está sendo dito, compartilhe, porque a gente está cheio de notícias que não somam aí para nós, que aparecem em todos os lugares. E aí, quando a gente começa a compartilhar notícias do Senhor, a gente também faz com que o evangelho ele se propague com muito mais rapidez, tá certo? Também temos um projeto novo com a rádio que você vai ver dentro do YouTube da Rádio Proclamai. Posteriormente nós estaremos migrando para a rádio, o site da rádio. Mas de início, nós iremos começar a fazer publicações dos salmos cantados no estilo de blues, tá? Então você vai curtir aí os salmos, que são cânticos, né? Entoados em sua grande maioria pelo rei Davi. Você vai escutá-los também sendo cantados por meio, no estilo de blues. E aí você fica ligadinho, tá bom? E aí agora a gente vai para o nosso momento de palavra. E aí você fica aí curtindo conosco aquilo que Deus trouxe como direção para a nossa vida no dia de hoje, tá bom? O nosso programa vai ser assim direto hoje. Nós não teremos nesses intervalos, como de costume, alguns outros louvores, mas nós iremos direto
para a palavra, tá bom? Voltando aqui com mais um bloco do Manhã com Cristo, aqui na Rádio Proclamai, desta quarta-feira, e com reapresentação na sexta, mas glorificando a Deus pela oportunidade de falar sobre a palavra dele. Hoje nós iremos falar de um episódio que a Bíblia relata, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos. Mas nós iremos ler no Evangelho de Lucas, tá? Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, nós teremos um contexto abordado por esse evangelista da filha de Jairo, que é o líder da sinagoga, como também da mulher do fluxo de sangue. Eu queria muito que nós pudéssemos conversar sobre essa trajetória de Jesus. Nesse momento, no dia de hoje, nós não iremos nos ater à questão do que aconteceu com Jairo e a sua filha, mas como Jesus, ele chega e transforma tudo. Então, eu já digo para você aí, como eu também aqui repetindo, que Jesus nunca atrasa e ele sempre está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ele nunca nos deixa à mão. Inclusive, eu estava conversando na manhã dessa terça-feira com a minha filha no carro e eu disse a ela: Mas meu amor, como é maravilhoso nós colocarmos Jesus na nossa vida. Que eu estava falando com ela que às vezes, por mais que nós não percebamos, a gente é usado por Jesus, mesmo sem a nossa própria consciência. E aí foi um fato que ocorreu e a gente estava conversando sobre isso e eu comecei a chorar no carro, né? Eu não olhei para ela que ela estava no banco de trás, mas ela estava puxando o nariz também, mas é uma coisa linda. Então, você que está aí conectado à Rádio Proclamar aí, não espere mais para poder colocar a sua vida diante do Senhor e convidá-lo a estar com você todos os dias. Agora, de forma consciente, porque nós até temos Jesus na nossa vida, mas nós não temos ele de forma consciente. Mas de forma consciente é um momento que a gente convida ele e diz: Senhor, fica comigo até, até eu chegar nessa eternidade, porque nessa eternidade eu não vou deixar mais de estar junto com o Senhor. Amém? Então, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, vem dizendo assim: Quando Jesus voltou para o lado leste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar, e ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha, a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na aba da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está aqui arrodeando o Senhor e o Senhor está apertando. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, pois eu senti de mim que saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar mais escondida, veio tremendo, se atirou aos pés de Jesus e, diante de todos, contou a Jesus o porquê tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou à casa de Jairo. Quando chegou da casa de Jairo, um empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre.
Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Amém, povo? Mas, como eu disse, eu não vou me adeter nesse momento ao que está escrito sobre a vida de Jairo e de sua filha, mas nesse contexto anterior, desse trajeto de quando Jesus chegou até a casa de Jairo. Eu fico maravilhado quando a Bíblia vem apresentando, que ela apresenta todos os detalhes que nós às vezes não conseguimos ver, mas quando a gente começa a olhar mais parado e aí observando a leitura, a gente vê várias chaves na vida, nessa trajetória para a nossa vida. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Vejam bem, Jesus, ele até tinha ideia do que esperava ele relacionado à quantidade de pessoas. Porque Jesus já tinha começado o ministério e por onde ele passava e existia curas e as pessoas buscavam, porque naquela época era muito mais difícil de ter acesso a qualquer tipo de medicamento, a qualquer tipo de ajuda que pudesse trazer essa cura imediata. A cura era uma cura processual, era um momento medicamentoso, era o médico que prescrevia. Existia também as curas milagrosas, mas não era visto de tão palpável assim. Então, quando as pessoas começaram a ouvir sobre Jesus, sobre os milagres que ele operava, todo mundo começou a correr para onde Jesus estava. E eu entendo que se isso acontecesse no dia de hoje, nós estaríamos também querendo ver, querendo saber quem é esse homem, quem é essa pessoa que faz tantos milagres assim. Se, como a palavra apresenta, se ainda fosse Jesus não tivesse vindo. Amém? Se fosse naquela época, nós estaríamos assim também, curiosos para saber o que estava acontecendo. E aí Jesus chega nesse lugar e Pedro traz um relato interessante, né? Antes de Jesus ter o contato com a mulher, que ele diz: tem muita gente. A Bíblia apresenta logo no versículo 40 que uma multidão recebeu porque estava à espera dele. E depois vem dizendo no versículo 42 que a multidão o apertava de todos os lados. Gente, eu fico maravilhado porque Jesus ele não foi para buscar um caminho que fosse um caminho exclusivo. Ele foi para o meio do povo. Jesus literalmente foi para o meio do povo. E por ele estar no meio do povo, ele sentia a pressão de um lado e do outro, porque as pessoas queriam tocar em Jesus, as pessoas queriam saber quem era esse mestre, as pessoas estavam curiosas. E nessa curiosidade, dentro daquilo que já se sabia sobre Jesus, se apresentou uma senhora, uma mulher. E quando a gente chega perto de Jesus, a gente não faz consideração a nada que seja religioso. Porque quando nós queremos buscar Jesus, se nós formos buscar Jesus pela religiosidade, nós não conseguimos compreender quem Jesus literalmente é. Porque imagina só comigo. Essa mulher, a Bíblia apresenta aqui no capítulo 43, que era uma mulher que fazia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue. Aqui nessa versão coloca hemorragia. Só que esse fluxo de sangue era um sangue menstrual. Imagina só comigo, quando essa mulher andava, caminhava, ela não podia ter contato com pessoas, porque quando se estava durante o período da lei ainda, vigente para o povo de Israel, que nessa época estava ainda sobre esse regimento, as pessoas não podiam tocar nessa mulher, nem ela poderia tocar em lugar nenhum, porque tudo era considerado impuro. Então essa mulher passou 12 anos da vida dela impura aos olhos humanos, impura de ter para
impedida, nessa impureza, ela ficou impedida de ter relacionamento com pessoas. Ela foi impedida de ter relacionamento na comunidade. Ela foi uma pessoa que ficou excluída da sociedade. Por quê? Porque ela estava com um fluxo de sangue que não parava. Gente, não eram 7 dias, não eram 3 dias, não era um mês, foram 12 anos. Você que está escutando aí, que é mulher, você tem a noção do que está sendo falado sobre isso. 12 anos, com o sangue escorrendo. E aí vem trazendo aqui a Bíblia ainda no versículo 43, vem dizendo, ela havia gasto com os médicos tudo o que tinha. Essa mulher ainda foi para a pobreza. Se ela gastou tudo o que tinha com os médicos, porque os médicos eles eram caros. Essa mulher ela tinha um poder aquisitivo que era fora da faixa, era acima da faixa. E tudo que ela tinha, ela entregou aos médicos para poder ajudá-la a sanar essa dificuldade, esse problema que era a hemorragia constante. Então ela escutou falar que naquele lugar ia passar um que já curou milhares de pessoas. E Jesus chega na cidade. Primeiro ele se depara com um pai desesperado, Jairo, porque sua filha estava beirando a morte. E ele atende o pedido de Jairo e vai até a casa de Jairo. No trajeto, as pessoas comprimiam Jesus. Eu gosto de trazer a cena, imaginar a cena. Eu fecho os olhos e vou imaginar a cena como foi. Fecha os teus olhos também, tenta imaginar essa cena como foi. Jesus entra na cidade, uma multidão, assim como a Bíblia apresenta, uma multidão que comprimia Jesus por frente, por trás, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Não sentia nem muito fôlego para poder caminhar. Eu compreendo que Jesus caminhava em passos curtos porque ele não podia dar passadas longas. Os discípulos ao redor para poder proteger Jesus, alguns à frente, outros ao lado dele, aos dois lados, outros por trás. E de repente, essa mulher, mesmo com todas essas dificuldades, porque se fosse eu ou você, talvez nos nossos pensamentos humanos que nós temos, limitantes pelas situações que ocorrem, nós iríamos olhar e dizer, eu não vou conseguir chegar perto do Senhor. Eu vou esperar uma outra oportunidade para poder chegar junto de Jesus e Jesus poder me ajudar. Ela entendia que aquela dali poderia ser a última oportunidade dela. A oportunidade de fazer algo diferente, porque ela já tinha tentado de tudo. E hoje já chega uma reflexão para mim e para você, que se nós já tentamos de tudo e nada deu certo, tente com Jesus. Porque com Jesus é que vai dar certo. E não é uma ficadinha com Jesus, porque não foi uma situação que ela só chegou porque ela queria ter um tocar de Jesus diferente. A Bíblia não apresenta como foi a vida dessa mulher posterior, mas eu tenho certeza que ela ficou firme, fiel ao Senhor, depois de passar por essa situação toda de 12 anos, sem poder ter contato com ninguém. E de repente, quando ela tem contato com uma pessoa que não a excluiu, ela recebe a cura. Então, Jesus comprimido por várias pessoas de um lado e de outro. Essa mulher olha, eu percebo, porque se a orla da capa, ela está quase no chão para poder tocar em Jesus. E ela, por meio das
pernas, por baixo das pernas das pessoas, não ligando mais. E eu vejo também, porque a Bíblia, depois que faz que relata a cura, vem dizendo que no mesmo instante parou de escorrer o sangue. Então quer dizer que ela, no trajeto dela, por meio das pessoas, e aquele sangue escorrendo pelo meio das pessoas também, e ela tocando, e naquele momento a religiosidade indo embora, porque também estava naquele momento a questão de não poder tocar nas pessoas, porque as pessoas iam ficar impuras, e ninguém se deteve a olhar para a religiosidade, e ela se enfia no meio das pessoas, e ela salta nos pés de Jesus. Jesus não percebe, e ela toca só na capa. Ela tocou na orla da capa de Jesus. Não vem dizendo que ela segurou a orla, ela tocou na orla, porque a culpa era tanta gente que não podia simplesmente só tocar, como se a gente quisesse tocar nas pessoas e alisar e passar a mão para poder sentir. Ela tocou. E eu compreendo demais aqui que foi um gesto só singelo de tocar. E aí a fé dela, junto com aquele que podia fazer, que pode ainda fazer o impossível, só sai poder de Jesus. Onde Jesus está, sempre pode sair poder. Isso vai depender da nossa fé. E aí Jesus olha para um lado, para o outro, e diz: alguém me tocou. Gente, ele sentiu na orla. Se você em casa está com uma vestimenta muito de adereços, vai perceber que se alguém tocar na ponta de uma camisa nossa, se ela não estiver colada com os nossos corpos, a gente não vai sentir esse toque. Mas algo diferente saiu de Jesus. Saiu poder. Poder. Ele diz, porque de mim saiu poder. Qualquer lugar onde Jesus estiver, de qualquer ponto dele, sai poder. Vai depender da nossa fé. E Jesus fala para os discípulos: alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque de mim saiu o poder. Aí Pedro fala: mas meu Senhor, as pessoas estão aqui de todos os lados. E Pedro, eu entendo Pedro ali meio que abismado com a pergunta de Jesus, porque era muita gente ao seu redor. E ele dizendo: mas tem muita gente aqui, Senhor. Como é que o Senhor vem perguntar algo dessa maneira? Todas as pessoas estão tocando no Senhor. Ele fez: não. Algo tocou e foi diferente, porque saiu poder de mim. Saiu poder na hora do toque. E aí na frente de todo mundo, porque a Bíblia diz que quando ela estava chegando na casa de Jairo, antes de chegar, a mulher então, vendo que não podia mais ficar escondida, porque milagre não pode ficar escondido. Os milagres que nós recebemos, seja o nosso acordar, não pode ficar escondido, tem que ser escancarado para todos, porque é para a glória do Senhor. Então, milagre é para ser exposto aos quatro cantos do mundo. Não esconda o milagre do Senhor, não esconda o milagre de Deus, porque o milagre do Senhor é para ser escancarado. Não foi feito só para porque você ou porque eu sou bonito, porque eu ou você temos fé. Não é só por conta disso, mas é para que as pessoas vejam a glória de Deus manifesta na nossa vida. Essa é a ação do milagre. Então, às vezes, a gente fica como essa mulher. Ah, porque eu vou esconder que Deus fez isso comigo. Não podemos. Então, ela, vendo que não podia mais ficar escondida, tremendo, se atirou ao pé de Jesus e diante de todos. Ou seja, aquela multidão ali, se abriu um espaço porque ela se atirou aos pés de Jesus e ela começou a dizer a Jesus: meu Senhor, eu passei 12 anos com hemorragia. Inclusive, eu estava agora há pouco com essa hemorragia. Eu só acreditei que o Senhor poderia me ajudar.
Então eu enfrentei, Senhor, toda essa batalha aqui, essas pessoas empurrando, por mais que a lei, por mais que a religiosidade me dizia que eu não podia fazer isso porque eu estava deixando os meus irmãos impuros, mas eu sabia que o Senhor era a minha única esperança para me tirar desse sofrimento. Eu sabia que eu poderia chegar ao Senhor e o Senhor me ajudar. Mas eu não consegui tocar no Senhor. E aí eu consegui tocar somente, Senhor, na orla da sua capa. E aí Jesus traz uma direção para a vida dela. Minha filha, você sarou porque você teve fé. Então, povo santo, povo amado do papai, nós não podemos, desacreditar no poder de Jesus. 2, acreditar mais nas situações do que Jesus pode fazer. 3, o que tiver de dificuldade para chegar a Jesus, convide-o para estar junto. E de Jesus sempre sairá poder, porque a presença dele é real. E 4, não esconda o que Jesus fez com a vida, com a minha e com a sua vida. Não esconda, porque ele que precisa ser glorificado. Acima de tudo, quem precisa ser glorificado é o nosso Senhor. Então, para o dia de hoje, eu vou voltar ao nosso convite do início, que às vezes a gente busca em todos os lugares, em todas as situações, e nós não temos, porque estamos buscando no lugar errado, da forma errada ou do momento errado. Nós queremos fazer, às vezes, tudo menos encarar Jesus. Onde você está buscando a cura, onde você está buscando que não seja Jesus, já passou pelas mãos dos médicos e está buscando em outro lugar que não é onde Jesus está, não vai conseguir. Porque sendo da vontade dele, ele só se apresenta onde ele é desejado. Então tem lugares que não desejam Jesus, desejam outras coisas, mas não a Jesus. Num ambiente onde Jesus é desejado, onde ele se apresenta, tem poder. E ele tem poder para poder nos ajudar. E nós precisamos escancarar. Foi Jesus que fez. Então, nessa manhã com Cristo do dia de hoje, tenha essa reflexão dentro de você, assim como eu estou aqui maravilhado com essa reflexão que o Senhor trouxe. Nós não podemos ficar impedidos pela dificuldade para poder se achegar a Jesus. Dificuldades sempre irão existir, mas onde Jesus está, transformação existe. Eu entendo que essa mulher, depois disso, ela parou de ser julgada, ela conseguiu ter relacionamentos. Então, além de nós estarmos sofrendo com as situações, nós ainda temos o esquecimento do mundo. E Jesus veio para os esquecidos. Jesus veio para aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que não são vistos por ninguém. Eu e você, nós somos um desse. Porque não é a sociedade atual por conta do relacionamento em si, mas é o relacionamento com Deus que vai importar. E ele traz uma sociedade que é uma sociedade diferente. Por mais que às vezes a gente se decepcione com pessoas, mas isso não quer dizer, isso não anula o viver nessa sociedade que Jesus promove para a nossa melhoria. Então, no nome do Senhor, quer receber do Senhor? Chegue a Ele. Chegue a Ele e glorifique cada passo que Ele vem dizendo, que Ele vem trazendo, que Ele vem mostrando, cada milagrezinho que pareça ser pequeno, de um passo a passo, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Amém? Glória a Deus, né? Vamos encerrando esse programa aqui, esse programa Manhã com Cristo. Eu sou o pastor Adriano e estive com você durante toda essa ministração, tá bom? Então,
Vamos orar para podermos encerrar esse programa? Papai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações e que possamos, papai de amor, dia a dia colocar em prática tudo isso que nós absorvemos do Senhor, recebemos do Senhor no dia de hoje, para a glória do Senhor. Seja conosco durante todo esse dia, durante toda essa semana, em todo o tempo, porque o que nós desejamos é cada vez mais cumprir aquilo que o Senhor deixou para a nossa vida, como chamado, como propósito, para a glória do Senhor, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Então, povo santo, nós estamos agora encerrando o nosso programa, mas eu queria deixar um recado para você, né? Na semana passada, nessa semana que passou agora, dia 24 e 25 de maio, nós tivemos a Conferência MAI, que é a Conferência de Famílias, e tivemos a ministração maravilhosa dentro da nossa igreja. Você pode conferir toda essa programação também no YouTube da igreja, da comunidade Proclamai, e você vai ver lá como Deus se moveu por meio dos ministrantes, né, que fizeram essa parte de diálogo. Então, confere lá e recebe da parte de Deus também, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal, e até o próximo programa, Manhã com Cristo, aqui na Rádio Proclamai, essa rádio que anuncia o reino de Deus com excelência. Até a próxima, um grande abraço e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.